Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da quinta-feira, 19ª semana do tempo comum. E perceberemos na liturgia da palavra um Deus que se preocupa em libertar o seu povo e ajudá-lo a trilhar o caminho da salvação. E nesta preocupação, Deus usa de todos os meios para que o homem possa experimentar a liberdade e a vitória diante das batalhas que necessariamente ele precisa passar. Quais são esses métodos que Deus usa? Encontramos na primeira leitura. O primeiro método é capacitar o homem. Vai dizer que Deus disse para Josué que ele não tivesse medo nem se preocupasse, porque Deus iria capacitá-lo. Então, diante dessa metodologia de Deus, não precisamos nos preocupar diante dos desafios que precisamos enfrentar. É Deus que nos dá a capacidade e nos mostra o caminho onde deveremos trilhar para obtermos a vitória. Além de mostrar para o homem o caminho que deve seguir, Deus também age através dos sinais. E o sinal, na primeira leitura, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo de Israel era tão sagrada como a Eucaristia para nós hoje. Ali continha a vara de Araão que havia florido, um exemplar do maná, e as tábuas da aliança que Deus havia feito com o povo, dando-lhes os 10 mandamentos. E através dessa arca da aliança, Deus agia no meio do povo e de forma poderosa, concedendo assim todas as graças através da arca da aliança que caminhava com o povo, e quando o povo vivia nesta intimidade com a Arca da Aliança, a vitória era certa. E Deus também age através da natureza. Deus, como havia feito na saída do Egito, abrindo o Mar Vermelho, ele também, diante dos sacerdotes, diante da Arca da Aliança, ele abre o Rio Jordão para que o povo possa passar a pé enxuto. Ou seja, Deus ele usa de vários métodos para conceder a graça àqueles que se aproximam do seu amor. Mas só existe uma coisa que impossibilita a ação de Deus nas nossas vidas. Nenhum homem pode ser transformado, nenhum sinal pode mudar, nenhum efeito da natureza pode se realizar se o homem não aprende a perdoar. Então, no Evangelho, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão que pecou contra ele. Ele pergunta 7 vezes, Jesus diz não, 70 vezes 7. Perdoar infinitamente. Aí conta a história daquele homem que tinha uma dívida absurda para com o seu patrão, e ele suplicou para que o patrão lhe perdoasse a dívida, porque senão teria que vender a sua casa, a sua família inteira para pagar a dívida. Ele foi perdoado, mas
Depois encontrou um companheiro seu que lhe devia uma quantia irrisória. Ele não quis saber. Pegou esse seu companheiro e quis sufocá-lo para que ele pagasse essa quantia mínima. E os companheiros que viram foram relatar para o patrão. E ele disse: servo mau, eu perdoei a tua dívida, que era uma dívida incalculável, e encontraste teu companheiro que devia uma quantia pequena e quis até mesmo matá-lo. E aí serve para nós uma reflexão muito grande, porque Deus está sempre nos perdoando, e dívida que nós jamais poderíamos pagar. No entanto, muitas vezes não perdoamos o irmão por ter feito uma coisa para nós tão pequena, tão insignificante, que poderíamos perdoar, mas a dureza do nosso coração não permite. É um alerta para que não deixemos o nosso coração fechado para ninguém, mas tenhamos a graça de perdoar sempre, porque o perdão é uma graça que Deus concede àqueles que vivem a intimidade com Ele. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.